Houve uma época que no Brasil são brincalhões, são muito brincalhões. No Brasil houve uma época em que me chamaram Irmão Riso. Houve uma época, isto aqui para nós, chamaram Irmão Riso. Eu sempre que vocês, não é como está sempre bem disposto, como é que é? Para que vale? Vocês já pagaram dívidas com tristezas. Vamos para a frente, alegria, cara alegre, senão como é que é? São doentes, então queixam-se disto, aquilo. Se a gente vai estar a fazer tristezas diante deles, coitados, em vez de melhorar, pioram. Entrei no Telhal em julho de 1941 e depois a primeira leitura, os primeiros livros que me apresentaram para eu ler foi exatamente o Castro, mas ainda em espanhol, Eu não percebia nada de espanhol, mas entendia a tradução. Mas pouco tempo, pouca coisa. Uma leiturazinha para ver e tal. E levaram-me depois ao pavilhão de São Lucas do Telhal a começar a ver a questão do tratamento dos doentes. E eu vinha com uma perspectiva, não sabia de como, porque eu vim mais por assim. Eu gostava de ser qualquer coisa, mas não queria ser padre. Queriam que eu fosse padre, mas são meus parentes. E eu disse, não agrada muito. Mas assim, um lugar qualquer onde se pudesse fazer alguma coisa aos pobres, que a minha família ajudava bastante. E depois fiquei ali assim, levaram-me lá, veio a São Lucas, começaram a dar uma bata para pôr uma bata num avental para não se levar a roupa. Comecei a dar comida a um doente e comecei ali a minha vida do Telhal na formação, vamos dizer, estar com o doente, com os doentes. E comecei a gostar. Tanto que o meu pai um dia escreveu-me uma carta, já eu tinha professado a primeira profissão, e o meu pai escreveu uma carta, ouvi dizer que vinhas embora, olha, manda dizer para arranjar o quarto ainda está pronto. Está lá. E eu mandei-lhe uma carta a dizer assim, venha, naquele tempo não havia, era proibido falar telefone, nem havia. Um para toda a casa. E, olha, venho convidá-los assim e a mãe para vir à minha profissão. E eu veio, eles vieram. Sim, quando fui para a profissão, a gente tem que pensar. É ou não é? Queres ou não queres? Podes ou não podes? E tudo isso nos trazia à mente, fico ou não fico? Havia também sempre estas coisas. E aquela história do meu pai deu-me que falar, deu-me pensar. Não, vou ou não vou? E depois resolvi ficar. Até hoje. São João de Deus era um homem que fazia e ensinava. Fazia e ensinava. E o seu exemplo dava realmente vida às pessoas que contatavam com ele. E ele ajudava também essas pessoas já. Essas pessoas ele ajudava quando podia, quando necessitavam de ajuda, pois ele tirava dele para dar aos outros. A hospitalidade é tudo o que se pode fazer de bem a qualquer pessoa que precise, que tenha necessidade. Qualquer pessoa que tenha necessidade, seja o que for. Mas que seja uma pessoa que tenha necessidade, é um serviço que se preste, e uma conversa, até muitas coisas assim, podem ajudar imensa coisa. Tudo é prestar serviço à hospitalidade, tudo é serviço da hospitalidade, quando a gente faz qualquer coisa em que faz bem aos outros. Salvador é sempre uma incógnita muito grande, que a gente não sabe. E agora, eu tenho uma certa esperança que será de outra forma. Haverá muita mudança, isso vai haver. Houve, desde este tempo todo que eu me conheço na vida religiosa, houve muita mudança, muita mudança. E daqui por diante haverá continuar a haver
de outras formas, de outra maneira, mas continuará. O carisma para mim foi uma coisa extraordinária, porque conto uma pequenina história que me lembrei agora. Quando eu professei, autorizaram-me a ir visitar a família, porque naquele tempo não era assim muito permitido. Eu passei uns dias lá e havia uma família que tinha 3 filhos, todos deficientes. Um aleijado, outro coxo, outro cego, todos deficientes. E eles gostavam muito de ir à capela, de ir à igreja, daquela lá perto, mas não podiam andar. Eu fui ao telhado e disse ao superior: olha, conta-lhe a história. E só a possibilidade de me dar uma cadeira para eu levar para lá. Foi a primeira cadeira que apareceu de volta na minha terra. E sabe que essa cadeira durou até há poucos anos. Porque nós os portugueses, deixámos de usar o hábito no tempo de Afonso Costa, 1910. Até nessa altura, os irmãos usavam o hábito sempre. Eu me lembro bem disso, que ainda cheguei cá de ouvir contar ao próprio superior, irmão Elias, que contatou com o próprio Afonso Costa, que veio aqui ao telhado para expulsar os irmãos, porque os religiosos estavam sendo todos expulsos. E só não tinha sido ainda aqui, o telhado, aliás, não tinha ainda sido posto fora, porque o São Bento Mene foi um espertalhão italiano, pôs a bandeira italiana no portão da portaria do telhado. Foi lá a bandeira italiana e chegaram ali e viram aquilo. Alto, isto é do estrangeiro. E não avançaram naquela altura, mas o próprio Afonso Costa resolveu ir com a sua comitiva ver pessoalmente o que é que se passava. E eu ouvi contar ao próprio irmão que os atendeu, irmão Elias, que era até da minha terra, que quando chegou ali estava um irmão a dar comida à boca a um doente, advogado, que tinha sido colega do Afonso Costa, e estava-lhe a dar comida à boca e ele não falava, não comia para a mão dele, não falava, e tudo assim por diante. E quando o Afonso Costa entrou no quarto onde o irmão estava a dar comida à boca, ele olhou para ele e disse: "Oh, Afonso, tu também aqui estás no manicômio." Isto chocou. E pensou, dizia o irmão assim, ele pensou: "Mas, quem é este homem? Eu conheço este nome." Pronto, tá. O irmão começou a falar: "Olha, é assim, tem que se dar comida, tem que se fazer com uma criança, lavá-la, tal, tem que fazer tudo." Mas ele andou a estudar comigo na faculdade, andou a estudar comigo e nunca mais ouvi saber deste homem. E está aqui internado. E chamou os irmãos de parte: "E vocês fiquem aqui quietinhos, eu vou mandar guardas para guardar o hospital se for preciso." O próprio Afonso Costa. E os irmãos ficaram todos contentes, tanto nessa altura, então, proibiu umas coisas. Proibiu de usar hábito e de pedir esmola, porque os irmãos pediam esmola para os pobres que não tinham com o que pagar. Eu, quando vi os irmãos vestidos de bata branca, quando eu teria uma bata branca como aquela, sabia, porque era estudante, ia ajudar às refeições, às vezes a mudar um doente com outro irmão, com um enfermeiro, porque tínhamos irmãos enfermeiros naquele tempo, que praticamente eram eles que faziam o serviço. E com os postulantes noviços, havia praticamente no telhado, com cerca de 700 doentes, havia praticamente um empregado em cada pavilhão. O resto era tudo feito pelos estudantes, pelos irmãos, pelos postulantes, pelos noviços. E eu sentia-me satisfeito com aquilo. As enfermarias naquele tempo eram todas muito grandes. Eram 30 camas, 20 camas, tudo assim. Os particulares era só
algum particular que tinha um quarto individual, ou às vezes casos muito especiais que tinha que ter isolamento, não é? Mas o resto era assim, a gente fazia a limpeza do chão, fazíamos a limpeza do chão, fazíamos as camas, dávamos comida à boca àqueles que não podiam comer pela sua mão. Era o dia a dia dos formandos naquela época, naquele tempo. E assim, mesmo até como barreira. E eu dizia assim, olha, a minha mãe lá em casa mandava barrer às vezes a casa. E assim, imagina, para a tua casa, é para o hospital. E como é que é? Está bem, pois está bem, dizia eu, está bem, já aprendi. E então, uma coisa que eles disseram assim, olha, é bom os irmãos saberem fazer estas coisas todas, porque se um dia estiverem à frente de um determinado serviço e lhe mandarem fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, e não souber indicar ao empregado, o diretor ou o responsável ficará envergonhado porque não sabe ensinar aquilo que não fez e que não sabe fazer. O que está a ensinar uma coisa que não sabe. E eu ficava contente. Não sei se seria um bocadinho de vaidade, mas olha lá. Eletrochoque, cistocardília, insulina, apanhei tudo, fiz esses serviços. Já depois, ainda estudante de enfermagem, mas fiz muitos serviços desses quando o médico tardava, porque havia a insulina, que era um choque terapêutico que fazia com injeção de manhã cedo, e tinha que se ter determinadas horas para chegar a um coma próprio para poder continuar o tratamento. Tanto que era um tratamento difícil, mas eu vi curar muitos doentes com aqueles tratamentos naquela época. Porque o doente, mandaram-me ajudar nos ombros do doente para não fazer luxações, assim para carregar para baixo. E eu vi aquilo, na altura, eu apenas me lembro de perguntar, mas ele vai ficar curado com isto? Vai ficar melhorado, vai ficar... Tá bom, ainda bem. Mas apliquei depois, mais tarde, mandado do médico, claro, muito eletrochoque. Eu, pessoalmente, quando o médico às vezes atrasava trânsito ou coisa assim do género, que o médico responsável atrasava um pouco, geralmente telefonavam, não paravam para telefonar, faz o tratamento habitual. A gente ia fazer, e isto me dava consolação. Eu gostava. Vilar de Frades para mim foi uma das casas que me deu muita alegria, porque foi a primeira casa. Eu já tinha estado diretor do telhado, mas trabalho como aquela de Vilar de Frades foi a primeira. E então, quando eu cheguei ali, eu era o segundo diretor daquela casa, desde que se comprou. Primeiro foi o irmão Pedro, depois ele foi mudado para o telhado e eu vim para aqui. Eu vim para lá, para a vila. E é claro que aquela casa me deu muita alegria porque a gente via os doentes que faziam as coisas com gosto, pareciam que eram deles próprios, pareciam coisas próprias deles. Cuidavam daquelas coisas e vinham, se algum fazia coisa mal feita, vinham a outro que sabia melhor, vinha dizer, olha, fulano está a fazer isto, arrancar as batatas, arrancar o milho, está a arrancar não sei o quê, e assim por diante. Mas é que... Bom, depois eram doentes, como eram todos da gente pobre, que ali o norte, naquele tempo não havia poucos pensionistas, havia poucos. Mas ali naquela casa, e depois fizeram-se bastantes coisas lá, graças a Deus, que ainda lá estão hoje, algumas, outras foram mudadas, mas praticamente para sustentar aquela casa, nós só comprávamos o bacalhau, o arroz, a massa, o azeite e pouco mais. O resto era tudo criado ali. O Paulo II foi formidável. Quando eu em Fátima
quando eu em Fátima, um dia estávamos a ajudar lá no ponto de socorro, nos peregrinos, e estávamos apenas com o escapulário por cima da bata. Conhecia-se bem que era de pessoas diferentes. E ele chega lá com as pessoas que lhe andavam a ensinar, e ele conheceu a gente logo pelo hábito. Fate bene, fratello. Fate bene, fratello. E eu fiquei assim, olha, já nos conhece lá. Fiquei muito alegre ali. E depois dá-se isto, sabe, coisas engraçadas que se passaram, não sei se vale a pena contar. Numa desses anos, maio, que foi, não me recordo se foi João Paulo II ou se foi Paulo VI, não me recordo agora bem. Sei que apareceu um doente lá, uma pessoa, um homem, fazia um barulho danado, a gritar, a dizer palavrão, e não sei o que mais, e matem o Papa, matem isto, matem aquilo, coisas assim do género. E os servitas lá do santuário conheciam-nos já com a nossa experiência de tratar doentes mentais, foram lá ter comigo, eu era responsável nessa altura lá pelo nosso grupo, e disse, olha, se podem fazer alguma coisa, tirá-lo dali, coisa assim, porque está o povo todo assustado, não sei o que mais. Eu deixei outro irmão comigo, disse, vamos lá. Bom, e então, olha, só vamos fazer o seguinte, um de um lado, outro do outro, um braço, com um jeito, e vamos dizer-lhe que ele está a precisar de uma ajuda, a gente vai ajudá-lo a viver, depois cá volta. Bom, e ele olhou para um lado meu e do outro irmão que estava comigo, ponto final, disse, não, mais uma palavra. E ouviu-se uma palavra feminina, eu lembro-me da voz feminina, e depois muitos irmãos falaram também a mesma coisa. São João de Deus ainda está vivo! E era uma mulher que gritou, conhecia a ordem, e viu aquela mudança do homem se calar imediatamente com a nossa chegada, que deu muita alegria, deu uma alegria enorme. Acontece, São João de Deus está vivo.